Boa tarde, pessoal. Estamos aqui direto da AD Conex, gravando o ADcast, um podcast sobre bem-estar, que tem tudo a ver com a feira, afinal de contas, é arquitetura e bem-estar. E para isso eu tenho 4 profissionais aqui, me incluindo nessa, né, para falar desse assunto que na verdade tem muito o que falar, né, mas a gente vai pegar alguns tópicos específicos de cada um de nós. Eu sou a Luíse Cardoso, esteticista e massoterapeuta e sou especialista em bem-estar. Bom, temos aqui conosco a Ângela, que é nutricionista e especialista na saúde da mulher. O Fernando, que é osteopata, quiropraxista e proprietário da loja Companhia do Sono, aqui em Pelotas, em Canguçu. E a Virgínia Heck, que é idealizadora da Benessere Cosméticos. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Então, Fernando, tu que és especialista, né, nessa questão toda de dor, osteopata, quiropraxista, e aliou a Companhia do Sono, né, que na verdade o sono é algo que reparador, né, traz muito bem-estar e saúde. Como é que tu conseguiu aliar essas duas ferramentas, né, para proporcionar bem-estar para as pessoas? Conta um pouquinho do teu trabalho para a gente. Pois é, falando sobre bem-estar, né, a gente estava conversando, dor não tem a ver com bem-estar. A ver, né? Mas a ausência de dor, sim. Sim. Então, para começar a falar sobre a minha história, eu vou contar uma breve história de como as coisas começaram. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, né? E logo que eu me formei, eu me formei para tratar dor. Meu objetivo era esse. E só que quando eu me deparei com uma realidade, eu atendia no hospital, eu comecei a ver que eu não conseguia tratar a dor das pessoas. Sim. E tinha algumas dores crônicas que as pessoas falaram, eu tenho que me acostumar com a dor. Meu médico me disse que eu preciso me acostumar com a dor, que não tem mais o que fazer. E eu me indignei com aquilo, né? Era uma frustração para mim. Eu disse, não, mas não me formei para isso. Claro. Aí comecei a fazer cursos, formações, pós-graduações, né, nessa área. E com o tempo eu fui conseguindo o meu objetivo, que era resolver. Então comecei a tirar algumas pessoas da cirurgia. Pessoas começaram a voltar a trabalhar, ter mais qualidade de vida. E nessa busca pelo tratamento da dor, tu acaba entrando em outras áreas, inclusive na área da nutrição. É muito além, né, daquela física, né? E na área do sono. Então comecei a estudar sobre o sono, comecei a ver a importância do sono. Quem dorme mal é fator de risco para dor crônica, entendeu? Então aí eu conheci a Companhia do Sono, que as pessoas já me perguntavam. Luiz Fernando, qual colchão que eu compro? Qual tênis é melhor? Entendeu? Então eu vi uma oportunidade até de auxiliar meus pacientes, né, de ter um negócio dentro da minha clínica que ajuda. Então são produtos de alta qualidade. Então pesquisei uma empresa de qualidade, uma empresa séria, uma empresa que estava no mercado há bastante tempo, né? Até porque é meu nome também. Sim, tá em jogo, né? De qualidade, entendeu? Então foi aí que eu aliei essas duas coisas. E com isso tu consegue justamente o que tu falou, né? Tratar a dor, cuidar, porque realmente as pessoas se acostumam com isso, né? E o sono, realmente, quem não dorme bem, com certeza tem muito essa questão de doenças que desencadeiam, né? E eu acredito que a Ângela, como nutricionista, deve também orientar essa questão do sono, né? De ter não só mais tantas horas, porque eu acho que isso já caiu um pouco por terra, mas a qualidade e os horários, né, Ângela? Então, na verdade, o sono ele é fundamental para o bem-estar, como é o nosso tema, né, central. E o sono, como a gente conversou ontem, né, Fernando, ele tem tudo a ver na questão do desenvolvimento de doenças cardiovasculares e também obesidade. A pessoa que dorme menos de 8 horas, ela tem vários distúrbios que vão levar ela a doenças cardiovasculares, diabetes e principalmente o reganho de peso. Então não adianta fazer dietas denominadas, que hoje, se uma dieta fosse eficaz, né, elas seriam uma única. Uma só, né? Uma só. Remédio, a mesma coisa, não teria várias, a medicina não estaria evoluindo e trazendo novos. Então, o sono ele é fundamental. Tem um estudo do ano passado que eles fizeram com trabalhadores. Dormiram 7 horas, 8 horas e 6 horas. Depois levaram eles a testes. E esses testes revelaram, sim, que os que dormiram 8 horas tiveram
todo o desenvolvimento cognitivo e físico, além do que aqueles que dormiam 6 ou 7 e diziam, não, eu me acordei bem, eu estou bem e eu posso trabalhar assim, posso dormir só isso. Então o sono realmente, né, ele deve ser um sono de qualidade. Às vezes as pessoas dormem 8 horas, mas acabam acordando cansado. E o acordar cansado, aí sim ele envolve alimentação. Então, eu sou a Ângela, né, como me apresentou, eu sou especialista hoje, né, desde que eu me formei eu fui buscando uma área para me especializar. Primeiro eu estava dentro da pediatria, vi que não era aquilo que eu queria, e com a busca dos pacientes toda me procurando, a gente foi indo para a parte estética. Então, dentro dessa parte estética, eu sou uma mulher de 40 a mais, eu vi que eu gostaria de trabalhar com este público. Então, hoje eu sou especializada na mulher acima de 40 anos, onde eu trabalho muito essa parte de regulação hormonal, né, o metabolismo hormonal, que faz toda a diferença para nós mulheres. Também para os homens faz, e dentro desse regular esse metabolismo, inclui o sono que o Fernando inclui, né? E hoje em dia é cada vez mais difícil as pessoas conseguirem tempo, entre aspas, para dormir, e muitas vezes quando dormem não descansam, porque a cabeça segue trabalhando, né? Sim. Ontem eu ainda conversei com uma colega aqui, e ela ainda comentou, assim, que estava com esse problema de acordar de madrugada pensando no trabalho e ter que estar anotando coisas. Então a pessoa não descansa, né? Sim, é falta do sono reparador, né? Reparador, justamente. Não adianta aquelas 8 horas, mas que a cabeça segue trabalhando, né? Então acho que isso entra muito o nosso trabalho como profissionais da saúde. Eu me incluo, né, esteticista e massoterapeuta, mas eu me incluo como profissional da saúde, porque a gente tenta mostrar que, de fato, quem não está bem por dentro, né? E aí eu entro na questão do sono, da nutrição e daqueles cuidados que fazem a gente se sentir bem, ter aquele nosso momento. A gente não consegue contemplar o que é belo, né? A gente não consegue aproveitar, de fato, viver, né? Nosso dia depende muito da nossa noite. Da nossa noite, né? É bem determinante. E complementando, gurias, a função, até há pouco tempo a ciência não dava muita bola pro sono, né? Uhum. Então agora é uma coisa nova, mais recente, a função com sono, né? Exatamente. E se tu analisar o sono, além desses problemas que ela falou, temos também o mal de Alzheimer, também já tem estudos sobre isso, que quando a gente não dorme bem, as proteínas beta-amiloides vão se acumulando no nosso cérebro, né? O nosso cérebro, quando tu não tem o descanso adequado, também ocorre inflamações que geram ansiedade e depressão. Então os fatores psicológicos também têm que ser, né, lembrados nessa hora. Então, doenças cardiovasculares, a ansiedade, o estresse, né, o aumento do cortisol, que a gente estava comentando também, isso tudo leva, né, noites mal dormidas levam a vários problemas de saúde. Nós somos uma máquina muito complexa, né? Tem todo o fisiológico e aí que contempla a questão toda emocional. E quando uma coisa não vai bem, não adianta, não vai ter aquele equilíbrio, né? Então, realmente, assim, foi legal a gente se reunir aqui porque todos com o mesmo propósito, né, de bem-estar, de proporcionar isso para as pessoas, mas cada um dentro do seu nicho, né? E aí sim, aí a gente vê que como é importante essa questão de complementar, né? Não adianta eu só me alimentar bem, mas eu não durmo, né? Não adianta eu dormir bem, mas aí a alimentação é péssima. Ou então, dormir bem, mas aquela questão do horário que a gente comentou do ciclo circadiano, né? Exatamente. A Virgínia também tem essa curiosidade toda, né, Virgínia? Exato, eu trabalho com cuidados com a pele, né? Então, eu idealizei a Benestre, que é uma loja de cosméticos. E o nome já tem a ver com bem-estar, porque é uma palavra de origem italiana que significa bem-estar. E quando eu desenvolvi o conceito da Benestre em 2015, eu já quis aliar beleza a bem-estar, de uma forma mais completa, né? A um ritual de autocuidado. E realmente, assim, uma noite de sono mal dormida prejudica muito na regeneração da pele, né? Então, hoje se fala muito em ciclo circadiano, ligado também no aspecto da beleza, dos cuidados com a pele. Então, durante o dia, as nossas funções da pele focam na proteção, porque é quando a gente sofre mais agressões, mas durante a noite é na regeneração. Então, é super importante, né, para evitar o envelhecimento precoce, ter uma pele saudável, uma boa noite de sono. E eu adorei que a gente está aqui com profissionais, né, todos inseridos numa grande tendência, que é a economia do cuidado, né, que as pessoas hoje buscam cuidar de si
e cuidar das pessoas da sua família. Por natureza, os nossos negócios já estão dentro dessa estão super se alinhando, tendência, né? Tem empresas que não estão tão inseridas como é o nosso caso e vão ter que encontrar meios de se inserir, Claro. né? Então, nessa economia do cuidado, as pessoas buscam produtos, serviços, né? Ambientes que atendam de forma funcional e também emocional, né? Então, Lucrativa, né? exatamente, né? E hoje, assim, surgem muitos conceitos novos, né? Em relação aos cuidados com a pele, como o Mindful Beauty, que é um momento de atenção plena utilizando o ritual da beleza. Então, transformar o teu cuidado de beleza num momento mindful, né? Claro. Te revitalizar, te reenergizar. Existem aspectos também, surgiu novos conceitos como beleza feliz, beleza emocional, né? Como associar, quando eu pensei na Benesse em 2015, eu já fiz essa associação entre cuidados com a pele, skincare, né? E bem-estar. Mas hoje isso é uma super tendência, né? Hoje as pessoas se motivam a cuidar da pele, a comprar algum produto para cuidar da pele, quando ele está linkado, né, com o bem-estar e o equilíbrio, porque aquilo vai trazer mais, né, felicidade. E quando a gente fala em bem-estar, a gente fala sobre um conjunto de comportamentos que a gente acaba, assumindo para fazer o quê? Para estar bem, para atingir nosso equilíbrio, né, e felicidade. Essa questão do mindful, né, é aquela coisa de realmente estar cuidando, mas com a atenção ali, né? Não é tendo aquele momento de cuidado, agora falando na questão estética e pensando lá em outra coisa, Exatamente. né? E hoje a gente não pode colocar a beleza, a estética como mais uma cobrança nesse mundo, Tem né? que ser gostoso, né? Tem que ser gostoso, tem que proporcionar bem-estar, né? Então, esse momento de parar e se olhar, né? E se cuidar. Então, essa é a grande tendência do skincare hoje, né? Que acabou o skincare, que é cuidados com a pele. Teve seu boom com a pandemia, que é quando as pessoas começaram a ter mais tempo de se olhar, de se enxergar e se cuidar, né? E a gente aqui sabe o quanto a pandemia impactou nos nossos negócios, Com certeza, bastante. A pandemia foi boa, né? Em alguns A aspectos. gente conseguiu tirar coisas boas, né? Principalmente aquela parte familiar, mas também ela levou a sociedade a um nível de depressão e ansiedade muito grande. Tanto que um novo luxo, digamos, é bem-estar, é prevenção, é saúde, né? E a gente fala muito hoje, quando eu falo em aspectos de beleza, né? Mas isso eu vejo em todos os segmentos, mas trazendo para o meu mundo, assim, que as pessoas começaram a se conscientizar da prevenção, da importância de cuidar da pele de forma saudável, né? Da questão de proteção, da barreira cutânea. Então, agredir menos, né? Pensando sempre que a beleza hoje está totalmente aliada à saúde, né? Então, Não só a pele, né? Mas a medicina como um todo, ela tá se voltando para isso. Tá se voltando, né? Porque antigamente a gente só se preocupava com a saúde quando adoecia. Então, tu não precisa ficar doente para cuidar da tua saúde. Tu pode prevenir. Isso antes. Pode investir na tua saúde. Em vez de esperar ficar doente para investir na saúde, entendeu? Com certeza. É a prevenção, né? E hoje o que mais a gente vê, tanto a própria mídia, né? Ela tem divulgado mais a prevenção. Tanto que a medicina mudou. Hoje se fala muito mais em medicina preventiva, para que a gente não adoeça, não busque o profissional da saúde só quando está doente. Tanto em consultório, a gente acaba vendo muito mais o pessoal procurando, eu estou acima do peso, eu quero mudar, eu quero diminuir. Por quê? Porque ele quer ter aquele bem-estar não só com o corpo, e sim num todo, né? Porque a gente é um ser humano no todo. Quando tu fala de pele, não adianta eu estar com uma pele muito bonita, mas eu estar com altos níveis de depressão, de ansiedade. Quando tu fala em mindful também, foi um termo que surgiu na nutrição por toda essa correria que as pessoas, o próprio mercado nos exige de trabalhar, uma carga excessiva. Hoje tu come demasiadamente, então tu não está vendo o teu alimento, tu tá consumindo aqui e não tem consciência, então tu não mastiga mais, tu simplesmente vive de fast food, porque é fácil tu pegar o aplicativo do celular e pedir uma comida, em 10, 15 minutos ele está no teu escritório, tu não parou para fazer aquela refeição, e aquilo acaba sendo acumulativo. E todas essas refeições livres,
elas acabam sendo cheias de aditivo químico, porque elas são palatáveis, elas são super gostosas, né? Então faz tu comer mais. E isso sem tu ter uma noite de descanso, sem tu ter todo um sono que vai te regular. Tu ainda falaste ali da questão da pele, né? Durante o dia ela é uma proteção e à noite ela faz a regeneração. Então, dentro da nutrição, o círculo circadiano, a gente faz com que o paciente entenda o quanto é necessário ele dormir e ele se alimentar bem ao longo do dia, para que as células dele ao longo da noite façam a detoxificação, né? Elimine aquelas toxinas que o próprio cortisol acabou gerando os radicais livres ali, fazendo com que a inflamação sistêmica dele avançasse e ele consiga, assim, ter essa noite e se regenerar. Então, eliminar aquelas toxinas para que no outro dia ele consiga ter um dia produtivo, que é o mais importante que a gente quer, né? Acordar bem, disposto para ter. E dentro disso, eu me formei recentemente, eu tenho que fazer 2 anos de formação, e aí eu me especializei em endocrinologia, onde eu queria trabalhar com metabolismo. Depois eu fiz a neuropsiquiatria, que é muito voltado ao comer plenamente, ter essa atenção, ao se conhecer, a estar, né, feliz com a comida, em paz, porque dietas, como a gente falou, existem várias. O interessante é que tu tenha liberdade, a gente vive em sociedade, isso eu prezo muito, né? Então, eu posso sair com a minha família, com os meus amigos, fazer uma boa refeição e tá tudo bem. E também voltar à minha rotina adequada de exercício físico. Cada vez mais se fala da importância de ter músculos, e não é só de fisiculturismo, é ter músculo, porque e eles que vão sustentar um preditor de saúde, né? Sim, quando tu... Serve de saúde. Serve de saúde, então a gente tem que ter tecido muscular fortes para que a gente consiga ter saúde, longevidade. E quando se fala em longevidade, se fala principalmente nessa parte cognitiva, né? Saiu um artigo que foi da Federal até a semana passada, ali no Instagram deles, onde eles associaram as pernas fortes, né, musculatura das pernas fortes com doenças de Alzheimer. Então, quanto mais músculos tu tem nas pernas, melhor vai ser a tua longevidade. Então, tu vais evitar de desenvolver, para quem tem, né, dentro da parte genética, a predisposição, então tu vai evitar que tu venha desenvolver o Alzheimer. Tem vários estudos sobre isso, sobre essa função da parte muscular, né, com longevidade, né? E essa questão também do mindfulness que ela falou, é tudo voltado para um equilíbrio do corpo, né? O que acontece? Nós somos viciados nessa química corporal, assim, de hormonal. Então, assim, qualquer coisa dispara o nosso estresse. Ou é um telefonema, é o teu chefe, é a briga com o namorado, com o marido, com os filhos. Parece que a gente não tem mais controle, né, sobre as emoções. Exatamente. Antigamente, nossos antepassados, na época das cavernas, tu entrava, isso é benéfico, né? O estresse, ele é benéfico, ele te protege. Mas, antigamente, a pessoa era atacada por um animal, o animal ia embora e essa química normalizava. Hoje em dia a química não vai mais. Se tu não controla, se tu não... Ele sobe e fica, né? Se não arruma meios para equilibrar isso aí, tu desregula todo o teu corpo. Aí a pele fica ruim. Exato. Tu não emagrece. Entendeu? Então desencadeia várias reações, né? E se tu for parar para falar, a gente tá comentando sobre o estresse, o que o estresse desencadeia de problema é o maior causador de doença, de ansiedade, de depressão, pela desregulação do nosso corpo como um todo. Até a nossa mente, quando tu fica em momentos de estresse, a circulação da parte frontal vai para a região posterior. A parte frontal é a parte criativa. A parte que tu toma decisões, que tu toma as melhores decisões. Por isso que tem aquele ditado, né? Tu não pode tomar decisão de cabeça quente. Porque quando a circulação vai para a parte posterior, é uma parte mais da atenção, uma parte mais primitiva. Então tu não tem aquele raciocínio lógico. Aí entra as técnicas para que tu possa... E aí entra todas essas técnicas aí para que tu tenha o equilíbrio, que tu retome o equilíbrio corporal e a saúde, né? A imunidade mesmo, quando tu tá no baixa muito, né? Tu desliga. Sim. Tu
tu desliga completamente tua imunidade. É. Então, olha o que traz de prejuízo aí, Exatamente. uma crise de estresse, por exemplo. E quando a gente fala de pele, né, a pele é a nossa interface entre o mundo interno e o mundo externo, né? Então ela recebe todo esse incentivo interno e também as agressões externas. E hoje existem muitos ativos novos na cosmetologia, inclusive ativos que agem estimulando neurotransmissores ou, né, auxiliando na redução aí dos processos inflamatórios envolvidos no excesso de cortisol também. Tem um ativo, por exemplo, que são algas japonesas que aumentam citocina através da pele, né? Então traz aquele bem-estar, né? Isso tudo vem acontecendo para atender as necessidades da nossa sociedade, né? Porque o estresse, ele também envelhece precocemente, ele sensibiliza a pele, ele acaba exacerbando doenças cutâneas, então tudo interfere na pele, né? Sim, e essa questão toda do bem-estar, eu sei que te chama muita atenção, né? Inclusive, tu voltaste do teu trabalho todo, né, para o bem-estar através, né, da cosmetologia, dos cuidados, e essa importância tu consegue ver nas pessoas que tu atende, que tu conversa, né? A diferença daquela pessoa que começa uma rotina, que consegue se permitir, né, entrar numa rotina e fazer pelo menos ali por 15 dias, porque a gente também precisa ter essa constância, né? Porque também não consegue ver um resultado, né, em 2, 3 dias. Então, eu sei que a Virgínia tem esse cuidado todo desse discurso, né, do cuidado, e a gente consegue ver nas pessoas a diferença daquela que consegue incluir na rotina e realmente ver resultado e não para mais, né? O que eu digo, assim, é muito mais prevenir, sabe? Um skincare tem muito a ver com prevenção, né? Com equilíbrio, com saúde. Claro que hoje a cosmetologia está muito avançada, então realmente tu consegue tratar uma mancha, uma acne, né? Uma pele sensível, deixá-la mais fortalecida, o próprio envelhecimento, enfim. Mas a gente precisa perceber que o grande benefício é a prevenção, né? Quando tu tá protegendo aquela pele, quando tu vai... Quando a gente fala em longevidade porque hoje estamos vivendo mais, né? Muito mais. Precisamos encontrar formas de viver bem, né? Sim, qualidade mesmo, né? O meu trabalho é bem focado nisso também, assim. Eu comecei a trabalhar com estética, mas em seguida eu já percebi que não era só por estética, né? Eu comecei a perceber que as pessoas estavam carentes de se cuidarem, de terem momentos para elas. E quando chegou a pandemia, né, isso se acentuou muito, assim. Eu percebi demais as pessoas carentes por esses momentos, né? Eu parei um pouco de atender nos principais meses ali, mas quando a gente voltou, eu percebi bem essa questão e comecei a ir mais pro entendimento do que estava faltando, né? E aí comecei a ver que realmente era ter uma rotina, porque era tudo muito no automático. E quando eu comecei a incentivar isso, principalmente o autoconhecimento, porque as pessoas não sabem aquilo que elas gostam, o que as faz bem, né? E muitas vezes é um cuidado, né, com a pele, né? Aqueles 5 minutinhos a mais ali, é ler um livro, é preparar uma receita, né, mais gostosa, né, para a família, enfim. Então, realmente são pequenas coisinhas durante o dia, né, que conseguem trazer esse bem-estar. Então, é fundamental que as pessoas consigam entender isso e se policiar, porque a gente sabe, na verdade, a gente está falando aqui que a mídia está mais para esse lado, a medicina está evoluindo na questão de prevenção e, de fato, as pessoas estão mais conscientes, né? Esses dias eu ainda estava conversando com uma pessoa a respeito de como a gente tem visto mais pessoas se exercitando, né? Até mesmo ao ar livre, né? A questão toda das lojas, né? Não comentamos aqui, mas a Ângela empreende na Biomercado Saudável, né? Que é uma loja de produtos mais saudáveis. A gente vê a demanda maior por esses produtos. Então, há uma energia toda em busca, né? Talvez ainda esteja pequena para nós, que somos profissionais dessa área. A gente queria ver muito mais pessoas, né? Mas a gente está vendo essa energia em busca desse bem-estar. E é bem importante, assim, que cada um de nós realmente, no seu nicho, consiga fomentar e ir atrás desse propósito de bem-estar, né? Essa área de alimentação saudável, né, que a gente fala, já faz 7 anos que eu estou nela. Trabalhando como representante de alimentos naturais, e a gente teve um boom, vamos falar na nossa cidade, principalmente. Quando eu iniciei há 7 anos atrás, eram 5 lojas. Quando eu me formei e decidi, eu vou empreender na área de alimentação, porque eu sou nutricionista, é isso que eu amo fazer, já gostava muito de alimentação saudável, gostava muito de me exercitar.
Isso, por que não, então, empreender nessa área que eu gosto? E então aliei a Biomercado Saudável, que estamos indo para o 2º ano, com a nutrição. E cada vez mais, em função do que a gente já falou aqui, o nível de estresse, o dormir mal, o alto consumo de industrializados, as pessoas têm ficado doentes. E o que mais a gente vê é o alto índice de pessoas intolerantes. Então, tu até mesmo faz um exame para detectar se tem alguma intolerância ali, porque tu tem aquele desconforto, e os exames dão negativos. Aí a gente se pergunta, mas por quê? Pra testar, né? Tu tem que testar, porque às vezes ele ainda não tá a nível celular, ele está somente ali no contato com o alimento. Então, a autoinflamação, como a gente comentou, de as toxinas cada vez mais no nosso corpo e essa inflamação sendo exacerbada, tu vai tendo intolerâncias alimentares. Os alimentos hoje, na indústria alimentícia tradicional, elas são feitas para durarem mais de 60 dias na prateleira, tá? No shelf life. Então, como é que eu vou consumir um alimento que dura 60 dias, enquanto aquele in natura, que eu tirei do solo, se eu deixar uma semana na minha bancada, ele apodrece? Não tem como, Não né? tem como. Então, a gente tem, sim, que ter uma alimentação muito mais in natura, minimamente processada, para que a gente tenha o desenvolvimento de uma qualidade de vida, de uma saúde, organizar essa rotina. E isso me fez, então, criar, idealizar a Biomercado em dezembro de 2021. E 2022 torná-la ela física, né? Então foi um caminho aí bem longo, um sonho que eu vinha construindo durante 7 anos. Hoje nós somos quase 30 lojas na cidade, imagina, eram 5, 7 naquela época, hoje são 30, então o mercado... A gente vê essa demanda, essa demanda né? cada vez maior, e lá... A informação também tá maior, né? As pessoas têm mais acesso à informação. Os médicos também, tanto que tem muitas mães, veio uma demanda de mães do ano passado para cá, com alta intolerância à lactose, a glúten e até o ovo, que é algo básico na nossa vida, né? Por quê? Porque foi uma gestação muitas vezes bem cuidada, orientada pelo médico e algumas nutricionistas, mas com tudo aquilo que a gente consome... Já a bagagem toda. Já a bagagem né? genética que a gente tem também, né? A gente acaba fazendo com que esses bebês tenham essas intolerâncias. Então, a mãe acaba sofrendo, porque ela tem que fazer a restrição alimentar ali para continuar dando, né, fazendo a amamentação. E muitas pessoas, posteriormente, acabam levando aquilo para a vida. Porque tu tem o conforto, depois que tu retira, né, esses alimentos alérgenos, tu começa a sentir outro bem-estar, outro movimento no teu corpo. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o que eu estou ingerindo, o que eu quero. É gostoso, a indústria alimentícia, ela coloca tanto aditivo para aquilo ficar palatável, que é bom, é ótimo comer. Aí tu não pensa mais, né, no que tu tá comendo. Tu quer só muita caloria num pequeno alimento. Num pequeno alimento. Nem é alimento, né? É naquele momento só. Mas aí, justamente, vem aquela questão das pessoas estarem carentes de momentos de fato e a felizes, é a fuga. Né? É a fuga, né? Acaba que não tem lazer. Tu come, isso tem os dois, né? Tu come por ansiedade e também por ansiedade tu também não come. Então, aquela restrição calórica ali, eu estou ansiosa, eu tenho algo que eu preciso resolver, que aí as decisões mal tomadas no momento do estresse, né, também te tira fome. E essa restrição calórica, ela também é prejudicial. Por isso, não devemos fazer dietas altamente restritivas, porque ela acaba fazendo que tu tenha um reganho de peso muito maior depois. O ideal é tudo o equilíbrio. Eu posso comer de tudo, mas eu não posso comer tudo. Na vida é o equilíbrio, né? A questão é a gente chegar nele. Só fazer um link aí com a minha área da função que tu falou dos produtos industrializados, né? Da toxicidade que esses alimentos trazem para o teu corpo, né? A função da permeabilidade intestinal, né? A permeabilidade intestinal começa a passar toxina. O teu intestino é uma barreira. Sim. Que passa só coisas boas, nutrientes bons para o teu organismo. No momento que tu começa a desregular, te alimentar muito mal, com muito alimento processado, tu vai criando essa permeabilidade, vai passando toxinas diretamente para tua corrente sanguínea. Então a gente estuda muito isso, quem é estudador, porque quando passa uma toxina para tua corrente sanguínea, ela vai parar em algum lugar, ou numa articulação, né?
Porque as barreiras, elas são fechadas, né? Isso Exatamente. se chama leaky gut. Leaky No momento gut. que o leaky gut, que é esse rompimento da barreira, se abre, todas as toxinas que eram para estar dentro do intestino e sair nas nossas fezes, elas vão para a corrente sanguínea. E aí, na corrente sanguínea, tá circulando todo o teu corpo. Em algum momento ela vai se instalar. E normalmente isso na parte... E às vezes tu vai tratar, tu vai tomar um anti-inflamatório para dor, né? Vai tomar uma medicação, sendo que a causa do problema Tem tá nada na a tua ver com a alimentação, alimentação. entendeu? Então, pra te ver como é complexo. É muito complexo. Uma coisa leva a outra e as profissões, elas estão... Elas se complementam, né? Porque- Quem dera que todo profissional pensasse assim Sim. e montasse, né, esse grupo de apoio, porque realmente o indivíduo ele precisa desse apoio de todos os lados. Chegou né? um certo ponto que a medicina foi fatiada, né? Tu é cardiologista, tu é isso, tu é aquilo, só que uma parte depende da outra. Então passa muita coisa, entendeu? Que deveria ser controlada e não é. Então por isso que hoje em dia essa medicina mais integrativa é o que tá dando mais resultado, tá dando mais efeito, porque vê o ser humano como um todo. Como um todo. E aí tu trabalha o interior e o exterior dele, né? Exato. Até porque quando um não vai bem, o outro A é gente ladeira abaixo, Aí eu né? lembrei da Virgínia agora em relação à pele, porque a gente pega muito paciente com isso, né? Quando tá com alto nível de estresse ou come completamente, não digo errado, alimentos não adequados, ele acaba expelindo tudo na pele. Então ele fica com a pele com um aspecto mais envelhecido, Opaco. opaco. Hidratação é algo fundamental. Dermatites, rosáceas. Então, tudo isso reflete. E aí, quando o Fernando falou muito bem da questão do cérebro, a medicina atual fala muito, né? A ciência dá o cérebro, o intestino, nosso segundo cérebro. Porque, assim, 90% do nosso hormônio do prazer, bem-estar, a serotonina, ela é produzida no intestino. Então, se eu tenho uma colonização de bactérias ruins, patológicas ali, como é que eu vou produzir uma serotonina? Como é que eu vou me sentir bem? Como é que eu vou ter prazer na vida? Então, o exercício físico, a alimentação muito mais in natura, porque aí o in natura tu consome as fibras do alimento, elas vão alimentar essas bactérias boas para que elas combatam as bactérias ruins, que normalmente vêm nos alimentos industrializados. Então, é muito importante, estamos todos ligados, né? Bem. O sono, se eu me alimento mal, eu não durmo bem. Não gerencio o meu estresse, eu não durmo bem. A minha pele, ela vai refletir tudo isso. Então, a alimentação e a própria medicina, né? A gente fica cada vez mais feliz porque o nutricionista, ele nunca foi visto como um agente preventor de saúde, e sim como aquele que vai me emagrecer. Sim. Sim, totalmente Verão ligado tá a chegando, emagrecer, né? Verão tá chegando e eu preciso emagrecer. Não, a gente precisa se cuidar o ano inteiro, O ano os 365 inteiro, com dias do ano, para que eu possa, sim, chegar no verão com um corpo que eu gosto, legal, com saúde, com disposição. E para isso, começa no criar uma rotina. Então, quem é meu paciente sabe, a primeira coisa que a gente faz, não adianta querer chegar no pódio se eu nem fiz primeiro um Nem projeto. aqueceu ainda. Eu nem aqueci, eu não fiz um projeto, não fiz o que eu quero, aonde eu quero chegar. Cuidar de vários pilares, São né? vários pilares. Eu tenho que cuidar do meu sono, eu tenho que gerenciar meu bem-estar, né? Minha pele, a minha Atividade alimentação, física. a atividade física. Então tá tudo interligado. Saúde mental, principalmente. Nossa. Hoje se fala muito em meditação, né? A meditação tá vindo com... É uma forma, né, É uma de bem-estar. Que seja Muito 10 forte. minutinhos por dia, dos 24 horas que a gente tem, 10 minutos para ti sentar ali e olhar o teu interior, respirar, fazer técnicas, né, de respiração, que é tão fácil. A Virgínia tem super importante. umas experiências boas em relação a isso. Tem conseguido, né, Virgínia, fazer? Sim, eu medito. Já eu consegui se gosto. incluir na tua rotina, né? Às vezes, quando eu tô muito controladora, eu penso, Virgínia, controla a tua respiração primeiro, depois vai querer controlar o resto. Consciência na respiração. A gente tem que ter, né, hábitos que nos ajudem, porque a gente veio nesse mundo que é um mundo agitado, isso a gente não vai mudar. Não vai mudar. Mas a O mundo com excesso de pandemia, todo informações. mundo acelerou mais, porque, tipo, tu tens que correr aquele 1 ano e meio que Exato. ficou pra trás. Então a gente precisa encontrar fazer as nossas micropausas, né? Que nos reequilibrem pra gente conseguir conviver com saúde
nesse ambiente, né? Tudo é muito acelerado. Se tu analisar até o WhatsApp, tu tem como acelerar a tua voz ali. Gente, Imagina como o mundo tá acelerado. Né? Então vai contra o nosso metabolismo. Lembrei de um estudo que saiu e aí encontram o Fernando. Está voltando, gente. Saiu um estudo, acho que foi semana retrasada, que ainda fala do dormir os 15 minutos pós o almoço. Que isso é dos nossos avós, né? Dormir durante 15 minutos depois do almoço. Quem tem esse privilégio? Mas sim, cada vez tem se mostrado que tirar essa micropausa, então que seja após o almoço, que tá no meio do teu dia, tu conseguir descansar ou fazer uma técnica de relaxamento, tu consegue ser mais produtivo, menos estressado ao longo do final do teu dia. E aí, consequentemente, às 18 horas, onde todos os pacientes que eu já peguei, e quase todos os seres humanos, têm o grande problema de ter fome. Chega em casa, não lembra de comer no meio da tarde, chega às 18 horas, tá morrendo de fome, e aí ele vai lá e devora o que vê pela frente. Então, o se alimentar ao longo do dia não é o de 3 em 3 horas, isso não existe, tá? Cada um tem a sua demanda energética. Então, eu tenho que saber o que é bom pra mim, mas eu não posso ficar longo período sem me alimentar, porque eu vou cair na brincadeira de chegar lá às 18, 19 horas e comer além. Feliz dos nossos pacientes e clientes, né? Que tem profissionais que pensam assim, que essa questão do... Eu estava refletindo que nós 3 trabalhamos com produto, mas tem muito por trás desse produto, né? Todo um conceito, uma consultoria, uma preocupação. Então, na verdade... Não é simplesmente... Tem uma missão por trás. Exatamente, né? Profissionais empreendedores. Exatamente. Né? Levando o bem-estar e o principal, o cuidado, eu acho, a quem a gente atende. Eu gosto muito de instigar as pessoas a se cuidarem, né? Perguntar, fazer aquela provocação, né? Como seria bom se conseguisse fazer tal coisa, 5 minutos, começa com 5, né? Eu acho que essa é a questão. Tempo. Sempre tem essa questão, mas a gente começa a instigar e fazer algumas perguntas e de fato as pessoas quando param ali para pensar, realmente veem que tem, né? É só uma questão de organizar. Não é só uma questão, porque a gente sabe que é difícil mesmo, mas queres isso, queres melhorar, queres ter longevidade, qualidade, então, de fato, a gente precisa fazer escolhas bem conscientes, né? Porque realmente colocar na balança se vale, né? A questão toda da prevenção que a gente está falando. Daqui a 20 anos. Gente, o nosso assunto é maravilhoso, né? Eu acho que a gente poderia passar aqui a tarde inteira conversando, porque realmente... Eu entendo que é o propósito de cada um de nós aqui promover o bem-estar, acolher através dos nossos produtos, através dos nossos serviços, da nossa conversa, né? Eu acho que a gente consegue chegar nas pessoas, mas realmente temos um tempo aqui, né? Mas eu acho que essa é... Fica a oportunidade. Fica a oportunidade para uma próxima, porque eu acho que serão até várias. Um assunto porque muito é um assunto muito amplo. E é gostoso porque eu acredito que todas as pessoas precisam disso, né? Quem ainda não se deu conta vai caminhar um pouquinho a mais e vai perceber que realmente precisa. Como a Virgínia disse, a gente veio nesse mundo, não temos escolha, mas na verdade não temos escolha de estar aqui. Mas a gente pode, de fato, melhorar aquilo que não tá bom, né? Mas então tá. Muito obrigada. Foi muito bom, foi um prazer conversar com vocês e trocar essa ideia. Obrigada, gente. Obrigado.